Bom, a gente tem aí a Jesus na casa de Zaqueu, e Zaqueu todo mundo já sabe da história, né? Subiu, não sei como ele estava contando mesmo aí. Depois Zaqueu ficou tão entusiasmado com a visita de Jesus que ele resolveu, diríamos assim, corrigir algumas coisas que ele talvez tivesse errado, não é? Mas ele fez um desafio, que ele disse que se ele tivesse prejudicado alguém em alguma coisa, que viesse que ele multiplicaria, né, a devolução desse valor, acho que 4 vezes, uma coisa assim, né? Que ele ia vender a parte dos seus bens, acho que metade dos seus bens, e que ia ter uma vida mais modesta. Quer dizer, parece que ali o negócio funcionou, né? A visita de Jesus, com todas as companhias e toda a vibração que o Cristo tinha como característico, parece que Zaqueu abriu mesmo o coração para receber Jesus de uma forma muito positiva, porque chamou para vir à sua casa, apesar de todas as convenções humanas da época, né? E depois que Jesus foi, deve ter conversado um pouco com ele, ele entendeu claramente o que ele devia fazer, não é? Entendeu de uma forma muito interessante, que é uma coisa que muitos de nós, muitas vezes entramos na doutrina e continuamos sovina do mesmo jeito, continuamos maledicente do mesmo jeito, continuamos conspirador do mesmo jeito, a gente continua do mesmo jeito. Aqui fica claro que depois dessa visita, o Zaqueu tomou uma iniciativa muito forte, porque uma das coisas mais importantes que os judeus tinham e têm é o dinheiro. Eles têm assim uma ligação muito forte, né, com os recursos, porque sempre foram perseguidos, sempre tiveram que sair de uma terra para outra, sempre viveram grandes dramas. E todo mundo sabe que fazer isso sem nenhum recurso é muito complicado. Então, intimamente, eles já trazem dentro dele essa ideia de ter uma reserva, diríamos uma reserva técnica para eventualidades, não é? E no caso de Zaqueu, efetivamente, ele abriu o coração e entendeu qual era o propósito de Jesus. Jericó era uma cidade próspera, muito boa, era muito uma cidade onde as pessoas gostavam de morar e gostavam de empreender, tinha palmeiras, muitas palmeiras, era um lugar verde, um lugar bom, mas foi abandonada diversas vezes. Tem aí algumas situações pelas quais ela foi abandonada. E Jericó também foi a cidade em que, quando os israelitas saíram, né, da escravidão, foi a cidade pelas quais eles se aportaram, onde eles ficaram. Mas é uma cidade que tem uma turbulência muito grande, porque ali tinha um rei lá que era muito esquisito, depois teve o combate, né, do chefe lá dos hebreus, Samuel, talvez não, como é que era o nome dele? Bom, que combateu o rei de Jericó, ganhou a cidade, depois a cidade foi de novo abandonada. Tem lá uma disputa na Cisjordânia, essa cidade. É uma cidade assim interessante porque ela tem disputa, até hoje ainda tem lá uma complicação logística, não sei por que razão, né, mas tem essa complicação. Bom, então a gente vê efetivamente que o Zaqueu, fico imaginando a alegria dele, né, de ver que Jesus aceitou um convite dele, né, que ele era tido como uma pessoa complicada, de má vida, não era uma pessoa delicada com relação às pessoas ao redor. Mas aí Jesus também deixa claro para quem ele veio, né? Ele não veio para os santos na época, né? Ele veio justamente para essas pessoas mais difíceis, que somos nós, né? No fundo somos nós, porque se a gente está aqui até hoje, né? Aonde será que está Zaqueu? Tem uma passagem no livro da Ivone Pereira que fala sobre o Zaqueu, é muito curiosa essa passagem. E nessa passagem a gente tem a sensação de que o Leon Tolstói, que escreveu essa mensagem sobre Zaqueu, tenha sido o próprio Zaqueu. Eu tenho essa sensação, não é uma constatação e nem é uma revelação, mas é uma sensação que a gente tem pela riqueza de detalhes. Porque depois que Zaqueu fez isso, adveio consequências para ele, não é? Muitas consequências. E aí ele teve que trabalhar para os romanos. Então ele carregava água para os romanos, que era um negócio complicadíssimo, né? Aquelas tinas pesadas de pedra, e carregava água para os romanos. Depois foi ser pintor de parede dos romanos. Ele depois resolveu voltar a encontrar-se com Jesus. Só que ele não encontrou Jesus, e todos os discípulos de Jesus viraram as costas para ele. Todos viraram as costas. Só teve um
que não virou, que foi o Paulo. O Paulo não virou as costas para ele. Olha que interessante, né? E aí ele descobriu que Jesus já tinha sido sacrificado, tinha sido morto, ficou muito chateado, muito aborrecido, mas o Paulo então deu algumas orientações para ele e ele continuou o seu trabalho humilde, continuou com a sua vida humilde e provavelmente terminou a sua vida numa humildade muito grande, apenas por conta de ter chamado Jesus à sua casa e ter renovado os seus propósitos. Veja só, como que existe uma responsabilidade quando a gente caminha ou quer caminhar com Jesus. Porque quem quer caminhar com Jesus tem que renunciar a algumas coisas, não tem jeito. Ou a gente renuncia a algumas coisas ou você não caminha com Jesus. Eu me lembro na época da advocacia, até hoje ainda, né? Mas numa época mais ativa, né? Hoje estou meio assim, meio com uma chuteira, só tô chutando só com. Eu tô chutando só pênalti, só tô andando só com uma perna, com uma muleta, né? Com uma perna, né? Só com uma das chuteiras. Mas a gente percebia que tinha certas situações que eram conflitantes com o nosso entendimento espírita com o direito, que eram complicados, porque a gente entrava assim de vez em quando em algumas esquinas, em alguns labirintos terríveis. E a gente vê no mundo, né? Mesmo o empresário, de vez em quando, ele tem que tomar algumas atitudes que são complicadas. Veja, as pessoas que cuidam bem dos seus funcionários, dão toda a atenção, na maioria das vezes são achincalhados, são exprobados na justiça do trabalho, são vilipendiados, perdem o seu patrimônio por causa disso, né? Porque querem seguir um preceito maior, de bom atendimento, de fazer o bem para os seus semelhantes. Então aí muitas vezes ele tem que ser mais enérgico, mais severo, ser profissional, como eles dizem, né, ao redor. Não, tem que ser profissional, porque senão não adianta você ficar dando moleza, não sei o que, ele não trabalha direito, ele só te atrapalha, ele só causa problema. Então vejam que para andar ao lado de Jesus é uma complicação. Mesmo lembrando, né, também a questão de compra, de venda, de fornecedor, de lucros. Olha onde está o problema, né? Porque às vezes a pessoa entra no trabalho e quando começa a descobrir o Cristo, fala, meu Deus do céu, não posso ter 1000% de lucro nisso aqui, né? Tem que diminuir. Aí ele mexe com uma fatia do mercado que vai lá e acaba com ele, derruba ele, arrebenta ele. Então vejam como é complicado, né? No dia a dia, muitas vezes, uma pessoa dentro de casa, né, em família, às vezes o entendimento de uma das pessoas, um dos cônjuges, o outro se volta contra ele fortemente, porque estava acostumado a fazer isso, fazer aquilo, viagem, passeio, lazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele se volta contra você. Aí muitas vezes ele te bota para fora, ou você tem que cair fora de casa. É complicado, a gente sabe disso. Não é? E isso em todos os setores, em todos os segmentos. Não aconteceu diferente. A história ilustra uma coisa e chega até um determinado ponto. Não é? Porque você já pensou você falar para um neófito, uma pessoa que está conhecendo Cristo agora, falar, sabe o Zaqueu? O Cristo aceitou ir na casa dele, mas foi uma complicação nas caras depois. Pensa bem, hein? Antes de você chamar o Cristo para tua casa ou para tua vida, pensa bem, porque o negócio vai ferver para o teu lado, né? E aí a gente talvez afastaria, né? Mas ao longo do tempo a pessoa vai percebendo isso, vai percebendo que fica mais difícil de conviver com as pessoas têm um pouco de ojeriza da sua convivência, você começa a ficar isolado, as pessoas vão isolando, empurrando você meio para fora do seu meio social, é complicado, aí você tem que criar, aí você cria, né, os seus amigos dentro da doutrina, que são os verdadeiros amigos mesmo, né, e aí você tem uma vida meio dupla, né, porque você tem os amigos da doutrina e tem os amigos do mundo, que os amigos do mundo muitas vezes não fazem muita questão dessa história de Cristo, não. Fazem questão de outras histórias. Eu vou me reunir com esse povo aqui hoje, com o povo ali, mas